e estou aqui para mostrar como você pode sair do zero em inglês à fluência. Você pode me perguntar, mas Fábio, como é que isso é possível? Vou ter que morar fora para fazer isso? Claro que não. Você vai aprender aqui. É essa a proposta do meu método. Exclusive Immersion Method. Você vai ver como você vai sair do zero à fluência, como eu fiz. Você pode perguntar, mas Fábio, você começou com quantos anos? Talvez você tenha começado como criança. Comecei com 20 anos. Já para desmistificar aquela ideia de que você só aprende inglês quando você é criança. É mais fácil quando você é criança. Tudo bem. Eu posso até dizer que talvez seja menos desafiador. Por quê? Porque o adulto, ele vem com vícios. E quais são esses vícios? Por exemplo, se hoje você for fazer um teste de direção, talvez você dirija há muito tempo, como eu, dirijo mais de 20 anos. Você acha que você seria aprovado ou reprovado? Qual seria a possibilidade de você ser reprovado em um teste de direção hoje? Porque para mim a probabilidade seria muito grande, por vários motivos. Um dos principais seria o vício. Vício que você adquiriu ao longo do seu tempo de direção. Né? O carro automático, dirigir com a mão só. E se você sabe disso, 3 faltas leves, você pode ser reprovado. É o que acontece com o inglês. O aluno ele tem uma tendência em querer traduzir absolutamente tudo. Mas é muito lógico. E aí eu acho que a minha formação em engenheiro ajuda muito nisso, porque eu vim estudando de uma forma muito direcionada para lógica, matemática. Você não precisa saber matemática para falar inglês, obviamente. Mas isso me fez pensar como é que eu poderia aprender um idioma tendo o outro como referência. Aí você fala, eu vou usar o português, obviamente. Mas se você for fazer um curso de imersão, vamos imaginar que você vá para um lugar que você não tenha nenhum brasileiro. É difícil hoje, né? O brasileiro tem tudo que é lugar, graças a Deus. Legal. Mas você vai estar estudando inglês em uma sala de aula em que você vai estar em contato com coreano, chinês, japonês, italiano. E a professora vai estar falando em que idioma? Sinceramente, se sua resposta for em inglês, você está dizendo para mim que você precisa do inglês para aprender inglês. Porque ela não vai ficar traduzindo para o italiano, para o chinês, para o japonês, qualquer outro idioma. É o inglês. É obviamente que você precisa estar em contato diário. O que acontece a maioria das vezes? As pessoas querem buscar um caminho mais fácil. É o imediatismo. Você talvez esteja me ouvindo aí, talvez você já teve uma situação como essa. Eu vou falar como foi que eu comecei, o que fez eu aprender inglês e minha dificuldade, porque isso é importante. Talvez você tenha passado uma dificuldade que eu passei, isso é importante para te ajudar. Mas qual é a tendência? É você buscar a sua língua materna como referência. Tem algum problema nisso? Não, o problema é você criar um vício nisso. Esse é o problema. E geralmente você é estimulado a fazer isso. Por exemplo, você pega um objeto como este aqui, né, que tem várias formas de falar, mas uma delas é mug. Aí o cara mostra para você o objeto, a mug, e traduz, uma caneca. Para mim, é você, de fato, undermine someone's capacity. É você realmente subestimar a capacidade de alguém de associar, porque a gente aprende por associação. Vamos imaginar uma criança, bebê, né? Na fase bem inicial. A gente, adulto, começa a utilizar umas frases tentando utilizar a linguagem que uma criança entenda, vamos dizer assim. E aí você fala, você quer gagal? A gente não utiliza a palavra certa, que especialistas falam que não é a forma correta de se falar, seria mingau, mas você fala gagal. E a criança, ela olha aquilo, ela vai olhar o objeto, que é a mamadeira, e ela não vai imaginar, não, minha mamadeira, porque agora eu estou com fome, eu preciso comer. Obviamente não. Ela começa a associar aquele objeto, a mamadeira, com o som que é produzido pelo adulto, equivocadamente, e ela fala gaga, gaga, gaga. É uma forma de se comunicar, que a criança já adquiriu isso chorando, e aí os pais entendem isso. Então entenda uma coisa, nesse primeiro momento a criança não sabe o que é mamadeira, ela não sabe nem falar, é uma palavra muito grande, é difícil de pronunciar, mas ela pega o som que é mais fácil, então ga, ga, e ela está fazendo o quê? Uma associação. Você já parou para pensar como foi que você aprendeu o seu idioma? Foi dessa forma. E tem gente que me pergunta, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, é muito comum os alunos me perguntarem, eu quero estudar inglês, eu nunca estudei inglês antes.
Ah, legal, tá bom. Nunca estudou inglês antes? Não. Não sei nada de inglês. E aí tem duas definições importantes a chamar a atenção aqui. Em inglês, a gente tem o que chama de false beginners e real beginners. Se você abrir a boca e falar, how are you? Ele não responde. E aí, eu vou só mostrar para você o grau de dificuldade que eu tive no início. Eu já respondi essa frase, how are you? Que todo mundo fala, não fala how are you, não fala. Você pode falar how are you sim. How are you? Agora, existem outras formas que às vezes é mais comum, mas existe sim a forma correta, how are you? E quando eu vi isso pela primeira vez, em um teste oral, é interessante, porque minha resposta não teve. Eu não tive resposta, eu fiquei tão nervoso que eu não sabia falar. A professora percebeu isso, o que ela fez? Ela entrevistou meu colega na frente. E aí meu colega falou, I'm fine. Na minha cabeça, fez sentido. Oh, legal. Então ela virou pra mim e fez, how are you? E eu respondi, I'm 4. Esse era o nível de meu inglês. Eu não conseguia perceber que ele falou, I'm fine. Eu entendi, I'm 5. Então eu saí do zero. E aí esse é o real beginner. Eu era um real beginner. Hoje eu consigo entender que o fato de ser um real beginner, não sabia absolutamente nada de inglês, me ajudou, porque eu não vim com vícios. E você que tá aí agora, não, eu não sei nada de inglês, mas se eu chegar para você e falar assim, tudo bem, você não sabe nada de inglês, qual é o seu hobby? E você sabe o que é hobby. Se eu traduzir hobby para você, não faz nem sentido, né? Se eu falar pra você, outdoors, tem gente que fala outdoor. Você sabe o que é outdoor? Claro, Fábio, pelo amor de Deus, quem não sabe o que é isso? Você sabe mesmo? Mas entenda uma coisa, se a pessoa fala outdoor, você sabe o que é outdoor? Sabe mesmo? É uma placa, como é que traduz isso? Eu nem sei, uma placa de anúncio, não tenho nem noção. Aí tem gente que quer até inventar a pronúncia, outdoor. Mas em inglês não faz nem sentido você falar isso. Você sabia disso? Em inglês é billboard. Billboard. Outdoor é o fato de você estar fora. Eu vou a um show em uma praça pública. Ou o cara vai falar, what are we gonna do today? I'm gonna be indoors. I have to study. No, man, let's go outdoors. Bem, eu comecei com 20 anos de idade. E como falei, eu não sabia absolutamente nada de inglês. Eu achava bonito. Foi como eu achei inglês na primeira vez. Eu não sabia nada. E como foi que isso aconteceu? Eu saí andando com uma amiga e essa amiga aqui no Brasil, primeira vez que eu vi uma pessoa falando com fluência na minha frente, ela encontrou outra amiga e começou a falar inglês. E aí foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei. Pela amiga? Não, pela língua. Da amiga. As pessoas já acham que para aprender você tem que ter 3, 4, 5 anos. Não. Obviamente se torna mais fácil, como eu falei, as crianças elas vêm sem vícios. Né? Tudo que a criança vai começar a fazer, tudo que ela observa e tudo que a gente ensina. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Né? Eu como pai de 2, aliás, vocês vão ver, quem não me segue na rede social, no Instagram, pode me seguir e vai ver meu filho lá falando inglês com 3 anos e 7 meses. Ele não fala nada em português comigo. Comigo, nada. É impressionante. The amusement park. Sorry, what did you say? We are at the amusement park. Gonna have fun now? Por quê? Porque ele tem disciplina e tem consistência. Não. A disciplina e a consistência é minha. Ele não tem opção. E aí está o grande problema. O ser humano tem várias opções. O aluno tem várias opções. Uma delas é não estudar. O que ele faz? Ele não estuda. Aí ele acha que ter aula 2 vezes na semana é suficiente para ele falar inglês. Vou ser bem sincero com você aqui agora. Sabe quando é que você vai se tornar fluente tendo aula 2 vezes na semana? Só simplesmente essas 2 aulas? Nunca. Nunca. Se alguém nunca te disse isso, eu estou te dizendo. Nunca. Você tem que fazer muito mais. É muito mais do que a aula. A aula é um direcionamento. O professor, ele é um facilitador no processo. Então você precisa fazer a sua parte. Aí... Tem que ser igual a tomar banho. Você tem que tomar banho todo dia. Tem gente que pode falar, pô, eu não tomo banho todo dia e tudo bem, não tenho nada contra isso. Mas eu prefiro falar que inglês tem que ser igual a alimentação, refeição. É todo dia. Todo dia. Mas todo dia o quê, professor? 2, 3, 4, 5 horas por dia? Não, se fosse assim, você ia comer 5, 10 quilos de comida no dia. E você tem
a alimentação fracionada. Você come pela manhã, meio-dia, à noite. Não, tudo bem, desculpe aí os nutricionistas. Você come pela manhã, você come entre as 2 refeições, o lanche e tal. Mas você come de maneira fracionada. É a mesma coisa. Ninguém aqui é um urso para hibernar, comer e ficar 5, 10, sei lá, 5, 10 meses sem comer nada. Não existe isso. É igual academia. Você vai pra academia, você só vai ter resultado se você tiver o quê? Consistência. E tem gente que confunde um pouco. Tem gente que fala, não tem que ter disciplina. Legal, disciplina. Eu acho que disciplina é muito válido. Mas se você tiver disciplina e fazer a coisa errada, você não vai chegar a lugar nenhum. De repente, você pode ter muita disciplina. Mas será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está tendo a orientação certa? Será que você está esperando pelo tempo para chegar naquele resultado que você quer? Também não adianta fazer muito, né? Dia de muito véspera de nada. Pois é. Dia de muito véspera de nada. Então é fazer um pouco a cada dia. Agora, o que fazer? Aí é responsabilidade do profissional. O professor ele tem que te dizer o que precisa ser feito. Agora você tem que fazer. Isso é bíblico. Faça por ti que te ajudarei. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Aí não tem. Tem gente que reza para Deus iluminar o espaço, mas o cara não quer nem dar um passo para iluminar que passo. Então tem que fazer. Não existe milagre. Ou você faz sua parte ou você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado. O cara vai lá prometer uma fluência em 3, 4 meses. E tem gente que acredita, cara. Nosso próprio idioma, a gente demora, né? Varia, obviamente, de criança para criança, mas é, sei lá, 2 anos, 3 anos para você começar a falar, né? Começar a se comunicar relativamente bem para a idade. É isso. Mas qual é a primeira coisa que você faz antes de falar qualquer coisa? Entender. E graças a Deus, na barriga da mãe, eu nem sei qual o tempo, acho que a partir dos 3 meses, 3 meses, né? 3 meses que a criança, na barriga da mãe, começa a ouvir. Eu não sei, me desculpe, 2, 3 meses, enfim. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Ele diz o seguinte, ele diz, faça por ti que te ajudarei. Mas o que você não puder fazer por ti, eu faço por você. Vá. Eu vou te dar 2 orelhas. Ele disse, eu vou te dar 2 orelhas. Estou, obviamente, imaginando, enfim. Mas ele falou, então aqui, você tem 2 orelhas. Eu vou te dar o melhor e o mais importante dos sentidos, que é a audição. Então a criança, ela começa lá dentro da barriga da mãe com a audição. É ouvindo. Quando ela nasce chorando, desesperada, ela escuta a voz da mãe, ela calma. É o primeiro sentido. Você vai ver que o sentido do olfato não necessariamente não está desenvolvido, o da degustação também não, a visão também não, é a audição. Então, se você me perguntar nesse primeiro momento que você está tendo contato comigo, se você chegar e falar, Fábio, o que eu faço para falar inglês? Falar, pré-requisito básico, ouvir. Mas é ouvir como? Excessivamente. Não é ouvir um pouquinho, eu fiz um pouquinho, eu fiz só... Não, tem gente que fala, eu fui o caminho todo dirigindo daqui, não sei, para Feira de Santana, escutando inglês, pratiquei bastante. É legal? É válido? É. Mas você precisa estudar. É diferente, você precisa escutar, não ouvir. Ouvir. Quer dizer, ouvir, eu posso ouvir ruídos aqui, algum ruído. Mas ouvir é ter atenção, você tem que ter esse momento para você estudar. Então, um dos segredos, um dos alicerces mais importantes para você falar um idioma é ouvir. Olha, criança, ele ouve o tempo todo. Tá, então vou fazer isso. Eu vou pegar hoje em casa, pegar meu canal, botar no CNN, BBC e eu vou escutar o tempo todo. O que você acha? Vai ser bem desafiador. Então, é importante que você saiba disso. Essas dicas. Então, tudo isso a gente vai ver aqui no curso. Novamente, Exclusive Immersion Method, like Fluency Mode On. Então, comigo aqui eu vou te dar direcionamento para você realmente sair do zero à fluência. O modo Fábio Alves English Pro, que é justamente meu Instagram. Já incentivo para você ir lá no Instagram mesmo e seguir. Você vai ver todo dia dica, que vai te ajudar muito. Lembre-se, 1% ao dia. 1% ao dia. Então, tem uma rede social, o TikTok, estou no Instagram. O TikTok também dou dicas diárias. Tem vídeos também no YouTube. É importante lembrar que tem alguns vídeos lá no YouTube. A gente vai ter mais vídeos,
mais de direcionamento para algo específico, enfim. Então, Fábio Alves English Pro. Fábio Alves English Pro. If you want to know more tips like this, follow for more.